É alguém que está olhando o casamento que está acontecendo, está tudo errado. Está vendo um alvoroço acontecer e não vai falar para os irmãos. É alguém que está vendo a coisa ruim acontecer e não vai falar no meio do público, não vai falar no microfone, não vai fazer fofoca. Ela vai falar com Jesus. Eu vou falar, Jesus, não tem mais fim. Jesus, a pregação está diferente. Jesus, o louvor está diferente. O vinho de trazer alegria não tem mais fim. Eles não pregam da mesma forma, eles não cantam da mesma forma. A adoração não é a mesma coisa, está diferente. E aí, Jesus? É alguém que sabe para quem ele chorar. É alguém que sabe para quem ele mediar. Só que tem momentos da nossa vida que não existe intermediador entre você e Jesus. Não é a sua mãe que vai orar por você. Não é o seu pastor que vai orar por você. Não é a missionária que vai orar por você. Não é seu pai que vai orar por você. É você e Deus. É como Jesus dá uma ordem. Não adianta o inferno se levantar. Quando dá uma ordem, o vento tem que acalmar. A tempestade tem que cessar. O maná tem que cair no céu porque foi liberado na palavra. Se ele não vier até mim orar por mim, eu não posso fazer muita coisa. Porque o pede é 10 eu e ele. Não é você que tem mediadora. O que tenho para mim não é para ti. O importante para mim não é importante para você. Então deixa acontecer da forma que tem que acontecer. Eu sei que você orou. Eu sei que você jejuou. Eu sei que você buscou, mas não é comigo, não é contigo, o meu debate é com ele. Foi ele que preparou o casamento. Foi ele que não me convidou. Foi ele que preparou a pregação e não me chamou. Foi ela que preparou o louvor e não me convidou para a adoração. É eu e ele. O vinho está adulterado para ele ter ele, não me chamou. Maria vai entender o recado. Não se preocupe com a pregação que não está boa. Não se preocupe com a música que não está boa. Não se preocupe com a melodia que não está maravilhosa. Fazer tudo aquilo quando ele vos disser. E o detalhe, ele não fala isso para convidar. Ele fala isso para certo. Ela fala isso para quem entende da chamada. Ela fala isso para quem é de ministério. Ela fala isso para quem tem chamada. Ela fala para servo, fazer tudo aquilo com ele que vos disser. Porque ela entende que quem é servo não fica focando. Ela entende que quem é servo sabe fazer o que é necessário. Está vendo a pregação errada, mas está orando, Jesus tem misericórdia. Está vendo o louvor do teatro, mas está falando, Jesus tem misericórdia. Está vendo o irmão de está falando, Jesus tem misericórdia. E sabe qual é a resposta de Jesus para os servos? Vocês estão vendo as talhas? Estava assim, enche d'água. Imagina a cabeça do servo, mas Jesus, está faltando vinho. Tinha pregação, tinha louvor, tinha adoração, mas não tinha santificação. Eu vou devagar para você poder. Tinha o vinho, tinha os noivos, tinha os convidados, tinha comida, mas não tinha água para poder lavar. E por que não tinha água, Mateus? Porque Jesus mandou encher até a borda. Significa que estava vazio. Se está vazio, como é que vai lavar? Se está vazio, como é que vai santificar? Se está vazio, como é que Jesus vai purificar? E Jesus não criou quando ele disse: eu sou a água da vida. Se não tem água, não tem vida. Se não tem vida, não tem vinho. Se não tem vida, não tem alegria. Se não tem Jesus na festa, não tem alegria. E se não tem água da vida, não tem Jesus. Primeira coisa que Jesus vai fazer: não manda encher de vinho, manda encher de água. Quer ter a pregação bonita? Enche de água. Quer ter um louvor bonito? Enche de água. Quer ter uma vida no altar? Enche de água. Quer ter uma vida com Deus? Enche de água. Buscar Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar água não é o vinho que você precisa, não é o emprego que você precisa, não é o casamento que você precisa, não é a pregação. Você precisa de Jesus. Palavra de vida eterna. É isso que vai te dar sustância no dia mal. Palavra de vida eterna. Porque Paulo vai dizer em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3. E haverá um tempo que não suportarão mais essa doutrina, mas farão para si falsos doutores, como comichão de seus ouvidos se entregando às fábulas. E está falando para Ezequiel, a geração que você está pregando contra a geração que tem comichão de seus ouvidos e não quer mais ouvir essa doutrina. Vai acontecer no tempo de Timóteo, vai acontecer na nossa geração. Vai ter uma geração que não quer escutar sobre Jesus, que não quer escutar sobre a severidade de Deus. Mas Paulo vai falar: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Encheram de água, levem a pensar. Eu sei que o povo de Israel, eles têm todo voz para poder pregar, para poder cantar, mas quem traz ele para poder manter a chama acesa do altar são Jesus. Eu sei que o povo de Israel tem todo o poder para poder pregar, para poder cantar, mas quem mantém acesa a chama do altar
quem mantém a brasa viva acesa são os gibeonitas. É quem não tem promessa, é quem não tem holofote, é quem não tem chamada, mas quando Deus preparou. Israel não tem acesa a chama, mas os gibeonitas são responsáveis por catar a lenha. Os gibeonitas são responsáveis por orar na madrugada. Os gibeonitas são responsáveis por poder jejuar pela congregação. Os gibeonitas são responsáveis por poder manter tudo aquilo preparado para a chama